no Corinthians, se eu não estiver agradando, eu tô... Cara, pra mim tá muito difícil também. Na verdade, tudo de errado que acontece no Corinthians sempre sobra pra mim. O time não faz gol, é culpa do Cássio. O time não joga bem, é culpa do Cássio. Toma um gol de pênalti, é culpa do Cássio. Então, eu sou o culpado de tudo, sabe? Então, de repente, se eu sou o culpado, de repente é o melhor momento eu sair e... Estendeu a mão e tá precisando de ajuda primeiro, para ele como ser humano, porque não é fácil, né, suportar toda essa pressão. E depois tá falando, olha, o time precisa de mais algumas coisas. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, né? Canal esse voltado para as principais notícias do Coringão, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Pessoal, Cássio não aguentou, soltou o verbo, né? Fez algumas declarações que vai deixar você, torcedor corintiano, preocupado, né? Até porque é um grande jogador, é um ídolo do Corinthians. E eu acho que tem que ser pensado, né? Tanto o que ele disse, tanto as cobranças em cima dele, né? Fique no vídeo até o final, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo aos canais ESPN Brasil, link na descrição. Pois é, os comentaristas debatem, né? Sobre a declaração de Cássio, né? Se realmente ele tá certo, se ele tá errado. Hoje, Cássio é um dos maiores, se não o maior goleiro do Corinthians, né? É um dos maiores ídolos desse atual elenco, né? É um cara que chama a responsabilidade, um cara que chama a fila, né? Acontece, né? Claro, errou em alguns lances, né? Mas goleiro é sempre assim, pessoal. Errar num, vai acertar no outro. Mas a verdade é essa: se Cássio não tivesse no Corinthians no ano passado, o Corinthians esse ano estava jogando a segunda divisão, né? Salvou o Corinthians, né? Eu sei que a torcida é grata, mas tem uns que cobra demais, exige demais. E o cara é ser humano, né? Pois é, vamos ver o que foi que Cássio disse aí, pessoal. É muito emocionante, é forte, né? Peço aqui para você ficar até o final. E vamos ver, né? Vamos ver a avaliação aqui dos comentaristas. Vamos ver o que foi que eles falaram. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Você entende que eu sou um ser humano, eu erro, não me eximo de erro, falo mesmo. O treinador é que decide, o presidente é que decide e situações, mas se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se eu não estiver agradando, eu tô... Cara, pra mim tá muito difícil também. Na verdade, tudo de errado que acontece no Corinthians sempre sobra pra mim. O time não faz gol, é culpa do Cássio. O time não joga bem, é culpa do Cássio. Toma um gol de pênalti, é culpa do Cássio. Então, eu sou muito honesto nas coisas que eu falo, eu tenho humildade de saber quando eu erro, quando eu faço coisas erradas. Confesso que é um momento difícil. Eu sabia esse ano, saiu um monte de jogadores, ano passado era os mais velhos, um aqui, fulano, ciclano. Esse ano eu fiquei um dos mais velhos e sabia que a cobrança ia ser grande. Errei alguns gols, errei sim, cara, mas parece que tudo de errado do Corinthians é minha culpa, cara. Parece que tudo que acontece de errado, as coisas não acontecem, eu sou o culpado de tudo, sabe? Então, de repente, se eu sou o culpado, de repente é o melhor momento eu sair e seguir meu caminho. Bom, aí está o desabafo do Cássio. Eu vou perguntar para vocês, que tem uma história assim enorme no Corinthians, e a gente está falando de, se não o maior ídolo, na minha opinião, é o maior ídolo do Corinthians, mas para muita gente está entre os três, os dois. Como é que esse desabafo do Cássio, na tua opinião, ele chegou até a dizer, depois de uma outra entrevista, que está fazendo trabalho psicológico, como disse também o Bubu ontem. Você acha que é a mostra de que alguém que mesmo experiente, essa pressão do Corinthians de 4 meses fez ele explodir em abril? Não, eu acho que isso já vem de longo tempo, né? E agora foi o estopim, né, para ele poder desabafar. Porque eu falei, acho que ontem aqui, sobre a questão de você acostuma jogar com um tipo de time, você está sempre brigando por títulos, está sempre, né, sendo um time competitivo, aí você começa de 2 anos para cá, opa, peraí, um time que você fica brigando por rebaixamento, você olha, o time tem dificuldades para jogar. Aí é natural isso, que você é cobrado de acordo com aquilo que de acordo com o seu tamanho, né? Dentro da história do clube, dentro do clube. Hoje você só tem o Cássio dos mais velhos. O ano passado ainda tinha o Fábio Santos, você ainda tinha o Gil, Renato Augusto. Hoje não tem. E nenhum desses jogadores que estão aí tem essa característica do Cássio de chamar a responsabilidade. Nem mesmo o Fagner. Não, o Fagner, que também está há um bom tempo, também não responde, não fala, não põe as caras. E você acaba... E o Cássio acaba sofrendo por isso. Ele sofre por isso, você percebe que ele está desmotivado. Gols que ele... Por exemplo, esse gol contra o Argentino Júnior. Ele falou, eu falei. Eu também acho que ele poderia defender, né? Mas
eu acho que esse desabafo é o que representa o vestiário, vamos dizer assim, um pouco do Corinthians. Porque se você pegar o discurso do Cássio com o discurso do Paulinho, você vai ver que os dois se completam. Sim. Eles se completam. Olha, eu tô aqui, tem que jogar, tem que fazer isso, né? O Paulinho, quando o Paulinho fala. E eu acho que ele mostra que ele é um ser humano. Talvez seja a única liderança que possa também dar um auxílio pro Cássio. E o Cássio mostra que ele é um ser humano. Que ele tá, como eu falei ontem aqui, ele estendeu a mão e está precisando de ajuda primeiro, para ele como ser humano, porque não é fácil, né, suportar toda essa pressão. E depois tá falando, olha, o time precisa de mais algumas coisas. O time precisa ser um pouco mais forte, o time precisa ser mais competitivo, o elenco é limitado. É difícil, mas eu acho que é uma forma de dar uma sacudida no vestiário. E um desabafo de uma pessoa que sente jogar com a camisa que ele joga. João, a gente olha pro Cássio, o Zé falou disso de desabafo. Nosso colega, e ele falou, pô, vocês ficam falando de colocar o nosso boss. Vocês ficam falando, e vou discordar do boss, hein? Ainda bem. Vocês ficam falando de colocar o Cássio no banco. Você já viu o Rogério Ceni ir pro banco do São Paulo mesmo na fase ruim? Ou o Zico no Flamengo? Após esse desabafo, eu acho que também a gente tem que levar em conta não só o futebol, mas o lado humano. Às vezes você dando uma oportunidade pro Carlos Miguel agora é uma forma de preservar também o Cássio. Porque quando você não tá bem psicologicamente para exercer seu trabalho, e isso é normal, isso acontece com tanta gente, é uma coisa muito séria, né? A questão do mental, da cabeça, a gente cuidar da cabeça. Como o Cássio entra para enfrentar o Fluminense, depois de desabafo, que ele mesmo joga a resposta e fala, se for melhor pro Corinthians, eu vou embora. Entendeu? Então, eu vejo que é uma situação muito dúbia. Muita gente critica o Cássio, tem muita gente que defende, acha que pegam no pé demais, etc. Tudo vira... Ele mesmo fala uma questão que os defensores do Cássio sempre levantam. Pô, se eu tomar um gol de pênalti, vão falar que a culpa é minha. E eu concordo também nesse lado, porque a galera tá pesando demais na mão. E é isso que faz com que o atleta fique um pouco desnorteado com críticas. Mas você não pode levar em consideração apenas a idolatria. Você tem que pensar no momento do clube, em tudo que o Cássio vem passando. Não é a melhor fase dele, sem dúvida. Você vê a atuação do Rafael ontem contra o Barcelona. Muitos lances ali, você vê que, pô, ele decidiu o jogo. E hoje o Cássio não tá sendo aquele milagreiro que ele foi em outros momentos com a camisa do Corinthians. E se ele tá psicologicamente fragilizado, por que não preservá-lo um pouco também? O Carlos Miguel, quando foi titular contra a Ponte Preta, se eu não me engano, ele falhou. Só que teve um comportamento totalmente diferente. Não gostou de ser criticado. Exatamente, agiu de muito forma bem errada, lembrado, agiu de forma errada. Não, e isso mostra também, às vezes, por exemplo, você coloca o reserva. E o reserva não corresponde, porque parece, com todo respeito ao Carlos Miguel, que a gente está deixando o Neuer ou o Donnarumma no banco. É um potente, mas é um potencial. Tem uma Donnarumma que também falha pra caramba. Aí você, só para finalizar, Birner, e te passar a bola, se o Carlos Miguel entra como titular e falha, aí a gente vai ter também munição para falar. O problema era o Cássio? Mas aí que tá o lance. Ô, Birner, só para passar para você como uma pergunta em relação ao personagem, o Cássio. O que fazer com o tamanho que tem o Cássio? Eu ouvi de um corintiano hoje, aqui na redação. O Cássio, o tamanho que ele tem, é melhor ele se aposentar do que ficar na reserva. Aliás, hoje é aniversário do Baruel, né? Baruel que pra muita gente. Aniversário do Baruel? Parabéns, Baru. Saúde, Paz. Aí falaram o seguinte... Para ele ficar no banco com o tamanho que ele tem, idolatria, é melhor ele se aposentar, porque pra gente vai ser uma coisa muito ruim ele no banco e talvez pro Cássio vai perdendo um pouco daquela... Eu acho sua opinião... Você já é arrogante. Eu não vou determinar quando alguém... Eu não vou determinar quando alguém tem que parar de jogar futebol. Claro, a carreira dele. Total. Nossa, acho um nível de intromissão, assim, absurdo. Assim, essa questão de nível de desrespeito. Como se estar no banco fosse também, né? Eu acho o seguinte, assim, primeiro, fui criticado após o linha de passe por alguns dos nossos colegas do site. Um deles pediu para ser citado, o Guilherme Sacco. Grande Gui Sacco. Pediu para ser citado porque fala que a gente está protegendo demais o Cássio. Mas o Gui Sacco é o maior corneteiro que existe também no mundo. E né? segundo ele, 50% dos gols que o Corinthians tomou na temporada não teriam acontecido se o Cássio não estivesse bem, se o Cássio estivesse bem, ou não sei se ele acredita no reserva do Cássio para jogar. Eu tenho assim, uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Corinthians vive um momento muito complicado. Eu não acho que tirar o Cássio vai melhorar as coisas. Eu acho que para o Corinthians recuperar, ter um personagem como o Cássio, eu vou muito na linha do que o Zé disse, né? Estoura tudo dele, nas entrevistas, ele que tem que explicar, esperam dele que resolva tudo. Tem uma coisa no futebol que é um clichê,
vale para outras áreas também, mas eu vou ficar só no futebol. As pessoas acham, algumas pessoas, óbvio, que aquele que não joga é a solução. Porque não está jogando. Quando joga, a gente vê que não é a solução às vezes. Eu acho que o Corinthians tem um substituto para o Cássio extremamente promissor. Mas o Cássio, para mim, isso depende muito de critério, né? Uns vão dizer que foi o Rivelino que foi o melhor, mas eu acho difícil apontar o Riva. O Riva foi o melhor jogador da história do Corinthians. Tecnicamente, sim. Assim, disparado. Assim, fizeram com ele uma enorme injustiça. Para quem não sabe, foi quase expurgado do clube, foi para o Fluminense, onde ganhou um monte de títulos. Marcelinho e Sócrates, né? São os que... Magro pelo significado dele. O Neto, título brasileiro de 90. Você pode, assim... Cada um vai ter opinião sobre quem é o maior jogador do Corinthians. Eu acho que é o Cássio. E respeito quem pensa de outra forma, mas eu acho que o Cássio estará sempre na lista dos maiores jogadores. Quando você tem um cara desse tamanho, a conversa precisa mudar. E é um cara muito comprometido, é um cara que entende o que é o clube, um cara que vai sair porque está numa fase que não é a melhor da sua carreira. Quando o time está jogando muito mal. Tudo dá errado. Sabe, a impressão que eu tenho é que estão jogando nas costas dele uma responsabilidade que não é dele. E nenhum jogador carrega time sozinho nas costas. Isso não existe. Ainda mais no futebol de hoje, um time mal protegido, um time que cria pouquíssimas chances. Ele mesmo diz, né? Se não sai gol, daqui a pouco a culpa é minha também. E ele tem razão. Agora, eu só tenho uma coisa que eu concordo contigo, João. Aí uma questão que hoje é muito mais fácil de ser avaliada, apesar de nunca ser fácil, e isso não cabe ao técnico só. Se o jogador está no nível de emocional, de saúde, eu estou falando, não estou falando de chegar perto de uma depressão, esse tipo de coisa, e não consegue jogar, a gente acabou de elogiar o Alisson. Né? Que pelo que jogou no São Paulo tem jogado. O Alisson teve uma depressão séria, cogitou, já deu entrevista nisso, cogitou coisas piores, foi ajudado pelo Zé Rafael do Palmeiras, esse tipo de coisa, pelo Mike, né? Tudo isso. Então, se essa é a situação do Cássio, tira do time. Em qualquer outra circunstância, eu não tiraria. Você não tiraria. Porque senão não tiraria. a espiral do ser humano vai cada Não vez mais tiraria. baixo. Então, Não tiraria. peraí, Acho você até uma não maldade tiraria. tirar o Cássio agora. Titular contra o Fluminense, Cássio. Sim. Ok. Eu acho que é uma questão de sentar e conversar com ele. Falar, Cássio, como é que você está se sentindo? Não é a partir da saída do Cássio que você vai resolver os problemas da equipe. Como é que você está se sentindo? Professor, eu estou cansado, tá, mas e aí, você joga, não joga? Não, eu vou pro jogo. Eu acho que é uma questão de sentar e conversar. Mas essa porque pergunta, Zé, do banco manchar idolatria, você acha que mancha? Não, mancha idolatria do quê? Ele lá Ficar no no banco? tá. Ficar no isso eu banco acho não que mancha, não mancha. Acho que não mancha Tem nem idolatria. O que mancharia idolatria são outros comportamentos aí. Pelé, Acho no que fim da muito carreira, mais- ficou um jogo no banco, né? Acho que é muito mais Morumbi. coisas isoladas do que propriamente um. Nação corintiana, as cobranças estão sendo fortes em cima de Cássio, né? Com isso, o jogador estourou, o jogador não aguentou a pressão, jogou tudo no ventilador, né? Disse se realmente foi ele o motivo das derrotas do Corinthians, do mau desempenho, do mau futebol, ele prefere sair, né? Foi bem claro, né? Ele também não pipocou, disse que falhou em alguns lances, erros humanos, erros acontecem, mas ele deixou bem claro, né? Se o time não faz gol, o culpado é o Cássio. Se o time vai mal atrás, o culpado é o Cássio. Se perde pênalti, o culpado é Cássio. Então, estão jogando toda a responsabilidade nele, né? Inclusive, ele disse que está tendo até tratamento psicológico, né? Isso aí está abalando, está atrapalhando ele extra-campo, está atrapalhando ele no campo. E deixou bem claro, se o problema for ele, prefere sair. Ele deixou claro também, né? E ele não quis dizer, mas deu a entender entre linhas que o problema não só é ele, né, pessoal? Acho que todo mundo sabe que o problema não só é ele, mas como ele é o mais experiente, o mais velho, as críticas vão tudo direcionadas a Cássio, né? A gente sabe que o Corinthians, o time do Corinthians, vamos lá, começando pelo treinador, é limitado. Não resta dúvida. Não adianta que a gente, só porque a gente ele fez uma boa estreia no Campeonato Paulista, pegando alguns times, e vamos ser sinceros, né? Bem abaixo do nível nacional, fez alguns bons jogos. A gente achou que tinha chegado o Guardiola, né? A verdade é essa, mas nada disso, né? Falta treinador, falta jogador, ele deixou bem claro, né? E as críticas, Cássio, tudo Cássio, né? Então ele deixou bem claro, se o problema foi ele prefere sair. Não sei se ele vai contra o Fluminense, vai ser ele o goleiro, né? Até porque a pressão tá grande, né? Inclusive, falando em pressão, o Antônio Oliveira, se não vencer esse jogo, se for mais uma derrota, não continua no cargo. O nome de Felipão já é ventilado aí
É no Parque São Jorge. E o clima esquenta, pessoal. O clima esquenta, né? Felizmente, já início de temporada, entra ano, sai ano, e a gente não vê mudar nada, né? Continua se repetindo o filme, né? É confusão extracampo, é diretoria perdida, é treinador que a gente não consegue pegar um treinador bom, é jogador com psicológico abalado devido às cobranças. É sempre a mesma coisa, né? É o filme se repetindo, né? Isso é Corinthians, né? Mas vamos torcer aí, né, que Cássio dê a volta por cima. É um dos maiores ídolos do Corinthians, se não o maior, né? É o maior goleiro da história do Corinthians. É um cara que tem seu nome marcado já no Corinthians, então merece um pouco de respeito, com certeza. Não quero aqui passar pano, como ele mesmo disse, ele falhou, falhou. Mas quem me garante que Carlos Miguel vai entrar e vai salvar o Corinthians? Vai evitar derrotas do Corinthians? Carlos Miguel vai fazer gol? Você acha que Carlos Miguel vai fazer gol? Não vai, né? Até porque ele entrou aí no jogo da Ponte Preta, onde vinha essa mesma situação, né? As mesmas cobranças para cima de Cássio. Ele entrou e falhou. Quando perdeu, o Corinthians perdeu aquele jogo. Poderia, se ganhasse, poderia ir para a fase final do Campeonato Paulista. Perdeu, né? E quem é a culpa? Será que era de Cássio que estava no banco? Carlos Miguel quem estava no jogo. Mas infelizmente só sobra para o Cássio, né? Então é isso, nação corintiana. Deixa aqui a sua opinião também. Quem é o culpado? Será que o maior culpado é Cássio? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva aí no canal Bando de Loucos. Deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, nação.